Já voltamos com o nosso Folha no Ar ao vivo, aqui pela Folha FM. São 8 horas e 32 minutos. Hoje recebendo aqui a Priscila Nunes, secretária executiva do Procon Campos. Sempre uma pauta riquíssima, né? E aí, claro, é evidente que as demandas e perguntas vão surgindo ao longo do programa, tanto no privado quanto aqui na nossa página no Face. E nós já falamos sobre vários assuntos aqui, sobre os combustíveis, né? Abordamos aqui as compras online e agora a gente reserva esse bloco, né, Arnaldo, para falar sobre as concessionárias de serviços. Vamos voltar aí à conversa com a Priscila, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina. Arnaldo, por favor. Olha, Nogueira, eu vou direto ao assunto com a Priscila. Priscila, qual a concessionária, quais são as recordistas de reclamação no Procon Campos e quais são as reclamações que são mais repetidas, digamos assim, no Procon? Recordistas, Enel, Águas do Paraíba, tem as de telefonia também, né? Vivo, enfim, Claro. Mas recordistas, Enel, Águas do Paraíba, por cobrança indevida, TOI, que é termo de ocorrência e inspeção. É o famoso suposto gato, né? E, enfim, é muito importante a gente falar sobre isso aqui, porque eu vou explicar como é importante a denúncia do consumidor no órgão, porque, por exemplo, em questão do TOI, né, a empresa não cumpre, por muitas vezes, todos os requisitos que precisa passar para o consumidor ser autuado, e esse consumidor acaba com a sua energia cortada, sem o devido procedimento regulatório, né, que tem um procedimento a ser cumprido. E mesmo que não se resolva, porque a Enel não faz nenhum esforço para que se resolva isso em termos de conciliação no Procon, mesmo que não se resolva e a gente tenha que encaminhar o consumidor para o judiciário, a gente continua com esse processo administrativo. E para o consumidor ter noção, só esse ano, enfim, esse ano, com o ano passado, desde o início da gestão, foram mais de 2 milhões de multa aplicadas só em referência à TOI. E a gente também tem uma ação coletiva, né, uma ação no judiciário, que existe uma liminar em vigor também, determinando multa para cada cobrança e para cada TOI irregular realizado pela Enel. Então, essa denúncia pelo consumidor no Procon, fazer a reclamação de TOI, é muito importante para a gente tentar mudar esse cenário. A gente está em reunião, conversando com a Enel, tentando realmente fazer com que eles cumpram todo o processo lá regulatório, que é da inspeção lá do TOI. A gente, quando fala de concessionária, né, hoje quase tudo é privatizado, quase nada mais é estatal. A gente pensava que ia resolver, e a gente está vendo que, infelizmente, continua um serviço como era ruim quando era estatal, continua ruim em relação à privatização. Pelo menos é um ruim de que os problemas se repetem, o que eu quero dizer. Mas existe também, acredito, uma certa boa vontade de alguma parte de resolver. É uma impressão minha ou há, junto ao Procon, algumas dessas concessionárias que têm aí, vamos dizer, uma forma mais simples de resolver o problema e outras mais difíceis? Com quem é mais difícil ajustar o problema e com quem seria, entre aspas, mais fácil? Há um diálogo melhor? Então, a gente está tendo dificuldade, assim, com a Enel, muita dificuldade. Águas do Paraíba, a gente tem um diálogo melhor e a gente está tentando fazer com que a Enel faça esse papel também, porque é interessante para a empresa, é interessante para o consumidor, é interessante para o mercado. O diálogo, eu sempre prezo pelo diálogo, pela conversa. E são questões básicas para serem cumpridas, questões básicas para o consumidor não ser lesado.
Então, assim, Águas do Paraíba, realmente, a gente consegue ter um diálogo melhor. Tem um comentário aqui do Ralph Bostein, é assim a pronúncia? Nogueira, você que é bom de pronúncia, Ralph Boechenstein. Nogueira que é bom de pronúncia, tá vendo? Nossa, Boechenstein. Muito bem. Ele falou, esqueceu dos bancos. Bancos também dá muita dor de cabeça? Ah, sim. Desculpa, Ralph, realmente esqueci dos bancos. Muita dor de cabeça. Principalmente, mesmo fora da pandemia, o respeito ao horário, tempo de fila, respeito aos idosos, atendimento prioritário. Os bancos estão também, é uma luta do PROCON, porque os bancos estão cada vez mais se tornando eletrônico. A gente vive num município em que muitas pessoas não têm acesso a meios eletrônicos, né? Pessoas que têm o costume de ir na agência e o banco quer, de qualquer forma, que as pessoas usem esse meio para diminuir o custo de funcionário. Então, assim, é uma luta recorrente do PROCON. Teve um caso, estava até te contando aqui, Priscila, é um caso particular lá em São João da Barra, lá em Atafona. Em janeiro, final de janeiro para fevereiro, tiraram um consumo errado lá da minha residência. Como eu te relatei, o medidor estava em 504 e esse medidor eletrônico. Podia estar à luz do sol e o cara que vai lá fazer a medição viu um 594, né? Pode ter batido uma luz ali naquele sinalizador, ele viu 594. Então está muito claro que o erro era esse. Comuniquei a Enel, não fizeram a releitura, continuaram cobrando, enfim, até que chegou ao corte e eu tinha gravações de que a orientação no atendimento eletrônico por telefone era que eu não pagasse até ser refaturado. Enfim, cortou, fui lá na Enel, resolveu, mas eu procurei o PROCON de São João da Barra para tentar, não para entrar com nada que pudesse me beneficiar, mas que a empresa fosse, pelo menos, notificada de alguma forma. Eu acho que quanto maior o número de notificações, é mais fácil até para vocês atuarem, para levarem isso à justiça em um caso parecido, enfim. Só que no PROCON eu fui orientado de que era isso mesmo e deixa isso para lá. É isso mesmo, a orientação ali. Aí a mulher que me atendeu ainda disse que eu fui com uma ideia formada e não queria ouvi-la. Né, que ela não defende a empresa, mas que ali a empresa fez isso e é isso mesmo. Você, como PROCON aqui de outra cidade, acha que é isso mesmo ou deveria até mesmo orientar a fazer uma ocorrência de uma cobrança indevida nesse caso? Porque ali a cobrança é indevida, não consumiu 594, né, consumiu 504. E isso não acaba desestimulando até um atendimento como esse? Não, eu estou falando que é o caso do PROCON de Campos, estou contando uma experiência particular, que foi lá em São João da Barra. Isso não acaba até desestimulando a pessoa de ir lá fazer algum tipo de ocorrência? Desestimula, nunca poderemos falar é assim mesmo, nunca. Eu oriento lá no PROCON Campos, mesmo quando a gente sabe que não vai resolver, como é o caso do TOI, que a gente sabe que a Enel não está disposta a resolver de forma conciliatória. Eu falo, não deixem, a gente pode estar com atendimento assim, afogado, muita gente para atender, mas não deixam de registrar. É muito importante o registro no PROCON. Nunca pode ser deixa para lá. Esses números precisam ser contabilizados, a gente precisa ter um levantamento, principalmente em relação às concessionárias. Telefonia móvel. Telefonia oferece um serviço de internet, só que essa internet fica fora do ar 2 dias. E aí, no fim do mês, eu sou cobrado pela internet integral. Isso também cabe algum tipo de reclamação? Há reclamação nesse sentido aqui? Se eu for comparar Campos com São João da Barra, que a gente tem problema de telefonia direto, tem local que não pega sinal de internet, enfim. Campos também tem. É porque a gente fala Campos, fala mais o centro, né? Mas os locais mais distantes também têm esse mesmo problema. Muito problema. E aí, como que fica? Vende o serviço, eu pago pelo serviço e não tenho serviço e fica por isso mesmo? Não, cabe reclamação, isso é falha na prestação de serviço, é claramente uma falha, cabe reclamação sim, cabe ali o abatimento, né, dos dias que você ficou sem internet, então oriento também a procurar o PROCON e reclamar. Mas assim, não é, Priscila, muito difícil de a gente como consumidor, e vocês também como órgão fiscalizador disso, com o PROCON, de contabilizar isso, porque a empresa pode dizer num relatório que ofereceu serviço todos os dias, né? E aí não dá aquela sensação de que a gente está sendo lesado e não tem como provar, isso também
não acaba tornando uma situação difícil para o consumidor? Então, por isso que é importante as pessoas denunciarem e reclamarem, porque quanto mais pessoas reclamarem, a gente vai ter, esse argumento da empresa que não aconteceu, que foi reparo, não é possível, porque não foi só um consumidor, foram vários consumidores. Assim, o PROCON tem um limite, né, de atuação, porque a gente não consegue fazer perícia, o que na justiça o consumidor conseguiria fazer, mas a gente consegue apurar de outras formas essa irregularidade. Então, assim, não é tempo jogado fora. É importante a reclamação, é importante a denúncia. Conta de luz, voltando lá à nossa querida Enel. Conta de luz que chega com um valor zerado. Acontece muito isso. Vem um mês zerado, no outro mês o valor vem muito alto, fora da realidade da família, né? Sobretudo famílias de classe mais baixa, de baixa renda, enfim. Isso é uma prática que já está regulamentada? A empresa pode fazer isso? Tipo, juntar uma conta com a outra? Vou zerar aqui porque o consumo é baixo e lá eu cobro um pouco mais. Isso pode ser feito? Não pode, lesa o consumidor. E a gente tenta negociar o parcelamento, né, para parcelar, enfim. Tenta chegar numa conta que não vai assolar tanto o consumidor, mas não é possível. O José Eduardo Peçanha, que escreve com a gente na Folha, advogado, ele escreve artigos quinzenalmente. Em um dos seus artigos recentes, ele abordou o caso que ele adquiriu esses equipamentos de energia solar, e que ele está tendo maior dificuldade para conseguir o desconto que é devido, apesar de devolver energia para a concessionária. É um problema novo. Novo. É um problema, mais um problema novo para vocês fiscalizarem. Mas tem tido muito problema em relação a isso em Campos? Ótimo você comentar, eu ia falar sobre isso. Quem está com energia solar, procure o PROCON. A gente está preparando uma ação especificamente relacionada a isso. Tem muitos consumidores com esse problema, não está descontando realmente na fatura. Está um problema sério. Eu já estou viabilizando uma pessoa especialista para até fazer um curso de aprimoramento para os servidores do PROCON, porque a gente tenta também dialogar com a Enel, parece que eles também não entendem o sistema, não entendem como é feito, enfim. Então, a gente está preparando todas essas reclamações, que já foram muitas, para uma breve ação em relação a isso. Então, denunciem, reclamem no PROCON se alguém tem energia solar e está percebendo que não está tendo o desconto ali devido. Sobre energia solar e sobre conta de energia, a Enel mudou de software. Agora, ainda fez uma pesquisa com nós consumidores. O que você achou? Conseguiram piorar o que estava ruim. Como diz meus filhos, para ficar ruim, vocês precisam melhorar muito, ou seja, está muito abaixo. A nova conta de energia agora, ela vem com números que, sinceramente, eu tenho problema para enxergar para perto. Eu preciso usar esse óculos aqui, esse bonitinho aqui. Mas, assim, cara, não é possível ler aquilo ali nem com óculos para perto. Se você já percebeu isso, quem tem mais dificuldade... Às vezes eu peço meus filhos, pai, isso aqui não dá. Aí eu pego aquela lupinha e vou olhando. Cara, é uma loucura. Isso não está também dentro do direito do consumidor. E aí, outra questão. Entender aquela cobrança deles ali é um maior complicado. Eu não consigo. Eu tenho energia solar em casa. E aí tem um aplicativo em São Paulo, por enquanto só está em São Paulo e é só para as empresas, para você assina o aplicativo e eles explicam o beabá daquela conta para você todo mês, quanto você produziu, quanto você foi descontado, quanto pagou. Enfim, eu me baseio pelo que é o orientado pela a empresa que instalou lá a minha energia solar, Eletro Campos, e ela diz o seguinte: Cláudio, você tem trifásico? Então você vai pagar a taxa mínima de trifásico, que é 140 e pouco, 150 reais, mais a iluminação pública. Só. Fora isso, você pagou qualquer coisa, está diferente. Aí veio no período de bandeira vermelha, cobrança de bandeira vermelha sobre a minha conta. Também tive que pagar a bandeira. Aí minha conta foi para R$300, por exemplo.
que é uma conta comum de quem tem trifásico em casa. Isso está certo, a bandeira vermelha, até para quem tem energia solar? Então, e por isso que eu estou falando, a gente está se especializando na questão de energia solar. E por isso a contratação de especialista até para aprimorar o entendimento dos servidores. Estamos analisando, o jurídico está levantando todas essas questões, está pegando as contas de todas as reclamações, por isso que hoje eu não consigo falar claramente sobre essa questão de energia solar, mas aceitaria voltar aqui para a gente debater sobre esse assunto. E aí eu vou fazer a reclamação, porque eu não fiz. Sim. Eu vou fazer, sinceramente. E eu tinha um acumulado e aquilo não foi debitado. Olha só, eu estou produzindo mais do que gastando. E aí não foi debitado na bandeira vermelha. É um absurdo o que eles fazem. E é aquilo que você falou, é o TOI, né? Se a gente errar em alguma coisa, eles vêm e cortam a energia sexta-feira à tarde e só voltam segunda-feira a funcionar. Então, quer dizer, é um final de semana sem energia e muitas vezes você está certo. Não está errado. É um negócio complicado. Muito complicado. Muito complicado. Agora, arbitrário e complicado. Arbitrário. Né? Agora, se tivesse a concorrência igual passou a ter telefonia, talvez diminuísse isso. Se bem que telefonia é esse problema que a gente vê aí, né? Uma pergunta sobre os dados que você falou de Campos e citou as 3 maiores, né? Reclamações. Pela ordem, Enel, Águas do Paraíba e Vivo. Vivo é mais do que claro em Campos, porque nós temos aqui, na última conta, acho que foi até no blog do Cristiano, no Ponto de Vista, ele colocou lá, 86% da região norte fluminense, 85, 86, tem contrato com a Vivo. Nós usamos muito mais a Vivo do que, claro, TIM, tal. Enfim, até porque por conta do sinal, né? Essa coisa pega melhor. Pegava, né? Agora eu não vou fazer propaganda aqui para Vivo. Mas assim, em resolutividade, qual é a escala? Em solução de problemas, qual é a melhor empresa em resolver problemas? Em resolutividade, dessas 3, assim, vou falar dessas três. Águas do Paraíba, depois Vive e por último Enel. Banco também tem muita reclamação, que até o ouvinte falou, mas como são várias instituições, a gente fica muito espalhado, né? Mas os bancos também se esforçam muito para resolver, os superintendentes sempre atentos, apesar de toda a dificuldade de pessoal, eles tentam sim resolver, mas na ordem é essa. Águas do Paraíba, Vive e por último Enel. Priscila, se a gente ficar aqui, a gente vai até meio-dia falando sobre problemas de consumidor, né? A gente precisa fechar a entrevista e eu vou fechar com você trazendo um comentário do Edmundo Siqueira, que trouxe aqui na nossa rede social. Ele coloca o seguinte: a Priscila comanda um órgão essencial, a Justiça, e tem uma ação muito bacana na OAB Mulher do Estado, onde é vice-presidente. Uma amiga querida que parabenizo pela entrevista. Então, pegando Obrigada. Carona nos parabéns do Edmundo, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre essa questão da OAB Mulher, como que você atua junto a esse órgão estadual. A OAB, a gente sabe a importância que tem para a preservação da democracia, a OAB, o quanto é importante a posição da Ordem dos Advogados do Brasil no país, na história, no período de ditadura, no pós-ditadura, enfim. E como que é essa atuação junto à OAB Mulher, como que você participa da instituição? Então, eu costumo dizer que eu me apaixonei por política fazendo política de ordem, né? A política lá na OAB. Eu agora fui nomeada, né, como vice-presidente da OAB Mulher, fiquei muito feliz, é um trabalho assim essencial. A gente não faz só no âmbito das mulheres advogadas, mas no âmbito realmente social para toda a sociedade. Vou dar um exemplo aqui rápido. Eu agora sou vice da OAB Mulher, mas fazia parte antes como coordenadora da diretoria de mulheres. Eu coordenava toda a nossa região aqui norte e noroeste. E a gente fez um fórum na Câmara de Vereadores sobre direitos de mulheres e a gente descobriu que as mulheres de Campos não estavam sendo assistidas pela Defensoria Pública nas audiências de violência doméstica. Ou seja, a mulher chegava na audiência totalmente vulnerável
e sem um defensor para ajudar ali na sua defesa. Então, a OAB, a diretoria tomou ciência, através da nossa diretora na época, que era a doutora Marisa Gáudio, e oficiamos a defensoria também, que de pronto solucionou o caso, colocou um defensor para ajudar essas mulheres. Então, assim, você percebe que é muito importante o nosso papel. Eu tenho um enorme orgulho de trabalhar nisso diariamente, nessa desconstrução diária, né? Porque a gente sofre muito pelas nossas prerrogativas, por sermos mulheres advogadas. A gente sofre diariamente, realmente é diferente também a atuação de uma mulher advogada e de um homem advogado. Enfim, é com muito orgulho que eu assumi a vice-presidência da OAB Mulher, e também estou disponível para qualquer reclamação e qualquer ajuda nesse sentido. Boa essa ação aí lá na defensoria, muito boa. Eu também, né, a gente não sabia, não sei, Arnaldo, mas assim, num momento tão difícil em que vivemos, e a mulher sofrendo a agressão, vítima desse terror, não só físico, mas psicológico. Tem os dois em alguns casos, tem outros que só o psicológico, mas todos os dois são extremamente danosos. Então, parabéns aí para a OAB, como sempre, né? E a OAB Mulher também. Obrigada. Priscila, o Arnaldo falou que a gente pode fazer esse programa em série para o Netflix, né? Primeiro capítulo, segundo capítulo. Então, a gente vai naturalmente contar com sua paciência e acordar cedo, mas acho que você já acorda cedo mesmo Acordo, 2 filhas, um cachorro. Então a sorte é que o marido fica lá no Rio, né? É menos um problema. Um abraço ao Bruninho, nosso querido Bruninho. Mas essa foi por minha conta, depois eu perco o amigo aí, ó, tá vendo? Tá. Bruno segue como um grande amigo hoje em dia. Grande amigo. Eu sempre dando as minhas. Não posso deixar de dar as minhas. Depois eu levo um puxão de orelha em casa que você nem precisa. Mas assim, sobretudo, o que vale aqui, nesse momento, é te agradecer pela presença, dizer que a gente está sempre aqui de portas abertas, esperando que você volte e sempre assim, naquela expectativa de boas notícias. Como no caso das empresas que têm muitas reclamações, mas que, por outro lado, no caso da Águas do Paraíba, também tem as soluções dos problemas, o que é natural. Qualquer problema com um cliente, um consumidor, ter com o seu fornecedor, mas pelo menos resolver, isso é muito bom, dá uma ideia da qualidade também da empresa, e o que a gente quer, assim, que o PROCON seja sempre esse parceiro nosso, da população, né, para defender a gente nas horas difíceis. Eu agradeço, estarei sempre disponível para retornar, sempre mesmo. Acho que é muito importante esse meio de comunicação, que ainda é o maior, né? Não tem jeito, todo mundo tá lá no radinho, escutando, obrigado, minha amiga. Ligado. É o recorte de hoje do programa. Eu agradeço, estou sempre disponível para voltar. Obrigada, vocês são muito simpáticos, acolhedores. E só para fechar aqui, em setembro, para falar de uma nova ação, né? Em setembro, PROCON e Prev Campus vão fazer, como é o mês do idoso, vão fazer uma grande mobilização aí referente à fraude nos empréstimos consignados, então com palestras, informações. E é isso, sempre que eu puder voltar para poder falar das ações, eu agradeço. Portas abertas. Arnaldo? Também agradecer demais a Priscila, como falei, tem vários assuntos, não falamos, por exemplo, essa mudança em relação a telemarketing, que é uma dor de cabeça para todo mundo, acho que ninguém tem paz com essas ligações, e nem todo mundo cumpre. Esse dia eu recebi a ligação 10h30 da noite, mas enfim, e outra 7h da manhã, eu falei, poxa, não dando nem tempo para a gente ter as 8 horas de sono pelo menos, né? Não dá nem tempo para a gente dormir, enfim. Mas tem outros assuntos, tem assuntos locais também, mas sua entrevista é muito esclarecedora, obrigado pela presença, e pode ter certeza que a gente vai acionar outras vezes, sim. Obrigada.
Bom, a gente vai seguir aqui, são 8 horas e 56 minutos. Quero mais uma vez agradecer a Priscila, acho que a toda a sua equipe, acho não, com certeza é extensivo aí a toda a sua equipe. O Ralph Boeschenstein, né, se for falar assim, certinho, ou pelo menos errado. Tá dizendo aqui, ó, muito erro no empréstimo consignado. Aí, Ralph, não esquece de setembro participar dessa palestra também, né, porque vai ser importante. Bom, mais uma vez, Priscila, obrigado. Procon, muito obrigado. E a gente segue aqui, né, só para fechar o programa também, Arnaldo. Já comentamos bastante aí essa semana, pesquisa, tudo isso. Se tiver algum destaque aí, por favor, para fechar também a sua participação. Rapidamente a gente fala sobre pesquisa, então. Ontem mesmo a gente comentou, né, sobre essa nova pesquisa que saiu e mostra o que falávamos ontem, essa cristalização, né, Nogueira? É muito difícil que um pré-candidato, ainda estamos num período pré-eleitoral, estamos a menos de 3 meses das urnas, mas com todo o cuidado em relação à legislação, só tem candidato depois das convenções, mas é muito difícil que um outro pré-candidato, uma terceira via, surja para que possa furar essa polarização Lula-Bolsonaro. Pela análise que a Folha fez ontem no blog Opiniões, o Aloysio, com a participação também do William, que é especialista, a análise mostra que vamos ter segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Então, assim, algumas pesquisas já sinalizaram a possibilidade de vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno, mas acho que até mesmo no dia a dia, pelo que a gente vê na prática, está muito nítido que teremos um segundo turno entre o ex-presidente e o presidente. É ruim até para o cenário político, o não surgimento de novas lideranças. E a gente vê isso se repetindo em todas as esferas, né? É aqui do governo do Estado, também a questão a presidente, enfim. Nós temos aí um déficit de lideranças surgindo e muitas vezes por desestímulo. As pessoas acabam desacreditando na política partidária e delegando isso ao outro. Quem falava sobre isso aqui, quando a gente estava conversando? Falava... Exatamente isso, essa coisa desse loop que você também na hora citou, assim, a gente sempre recorre ao passado. Por que a gente não dá um passo à frente? É muito lamentável. E quando dá um passo à frente... Foi ontem com o professor Alcimar. Foi. Perfeito. Falávamos sobre isso e infelizmente é a realidade. E agora, em Campos... Quando dá um passo à frente, depois dá 2 para trás. Olha, mas aí também tem aquela questão, a questão da resolutividade, né? O eleitor, ele quer a solução. Vamos lá, Campos, você citou como exemplo. Campos veio de 30 anos do garotismo, ou de derivados do garotismo, como foi o caso do ex-prefeito Arnaldo Viana, que também veio de lá. Depois rompe isso, voltando à origem de Zezé Barbosa, né? Que embora seja um político novo com Rafael Diniz, o governo foi mal avaliado, volta o grupo garotista, com o segundo turno do filho de Arnaldo. Olha só, olha como que o filho de Arnaldo com o filho de Garotinho disputando uma eleição, né? Como que são as mesmas figuras. Câmara Campos não é muito exemplo para a gente falar sobre isso, como eu sempre lembro da minha pesquisa dos 40 anos da ponte, os assuntos eram Estrada do Contorno, Código Tributário, tudo que a gente estava revivendo, e cobrança da ponte, ou seja, há 40 anos a gente discute a mesma coisa, Solados Airizes, todas as pautas que a gente continua debatendo hoje. Mas para falar de Campos, só para a gente fechar, já são 9 horas, Nogueira, tem essa negociação entre o Ciprozep e a Prefeitura em relação à reposição e Vale Alimentação. Vale Alimentação foi retirado de pauta porque não há acordo, mas a informação que eu tive é que está havendo um consenso entre base e oposição, entre os vereadores e o sindicato, para que entre aí alguma coisa, talvez elevando o vale de 200, que é o mínimo, para 250, e aí ajustando um pouco as faixas salariais, e isso faria com que mais faixas recebessem o máximo de R$400. Então, ali estão ajustando, linear, pelo que a gente tem informação, a Prefeitura não vai ter condições de colocar, todos os servidores ganham R$400, mas vai aumentar a faixa que ganha 400, e a faixa que ganha 200 não vai existir, vai passar a ganhar 250. Então, vai ter um reajuste ali de contas, a informação que eu tenho, que é isso que está sendo ajustado. Tomara que saia. E o reajuste do servidor, o próprio Vladimir aqui na semana retrasada, ele falava um novo diálogo lá para agosto, setembro.
acho que dá para adiantar esse diálogo, dá para adiantar para julho. O município está aumentando um pouquinho a arrecadação, mesmo que seja royalties, mas se aumenta a royalties, desafoga uma outra fonte de recursos próprios. A gente tem que ter responsabilidade, porque você mexe na folha daqui para frente, você não vai mexer na folha só para esse ano. Mas eu acho que vai dar para adiantar esse diálogo e torço para que esse diálogo chegue a um consenso. A arrecadação de Campos esse ano prevista, 2 bilhões e... 2 bi. Ontem, até agora, metade do ano, 400 milhões de royalties. Então, assim, royalties são importantes para Campos? Sim, nossa, extremamente fundamental. Mas não é essa coisa, o Alcimar revelou esses números ontem, né? Então, a pergunta que eu fiz a ele, fiz a Clarissa, fiz ao prefeito também, dá para pagar hoje a folha de pagamento sem os royalties? O Alcimar foi o que respondeu com maior precisão, claro, e aí, ele é economista, né? Com maior precisão numérica, digamos assim. Ele disse, dá sim, Campos só tem, eu acho que, quanto que é 20 e poucos % de arrecadação de royalties. O resto é tudo de outras fontes, inclusive de repasse do governo. Mas tem as fontes que são constitucionais, né? São as verbas carimbadas, saúde, educação, aí isso você não pode comprometer. Mas para fechar, mais importante do que a arrecadação de royalties é a informação de que no primeiro semestre deste ano foram emitidas 1,3 milhão de notas fiscais em Campos, uma quantidade 32% maior do que o mesmo período em 2021. Ou seja, se tem mais notas fiscais sendo emitidas, tem mais dinheiro circulando, tem mais imposto sendo arrecadado, e isso é arrecadação própria. Que bom que continue assim. Vou abrir o programa de novo com Priscila, hein? Porque você falando em nota fiscal, eu estou lembrando aqui, quantas notas fiscais você já pegou na sua vida de estacionamento? Não pego, não. Mas é muito erro nosso também que a gente não pede. Mas erro nosso. Não é, Priscila? Muito importante pedir a nota fiscal. É igual posto de gasolina. Que dia que você pediu nota fiscal por gasolina? A não ser que você precise receber da empresa depois do reembolso. Senão a gente não pede. Não pede. E aí, sai a nota fiscal? Bom, é mais uma semana de programa com Priscila aí. Você quer ver? Escuta. São 9 horas e 4 minutos. Arnaldo, bom dia, muito obrigado. Amanhã, sexta-feira, bênção. Sexta-feira, graças a Deus. Graças a Deus, como diz Chico Pinheiro, ele dizia no Bom Dia Brasil. Estamos tentando. Cadê Chico? Você falou que... Estamos tentando, mas ele está num trabalho social. Ele está num trabalho social em São Paulo, junto com o Padre Júlio, né? Muito bom. Ele saiu da TV Globo, ele se dedicou a isso. Foi a informação que eu tive de um amigo dele, que eu tenho em comum, mas ele está tentando. Quem sabe no período eleitoral a gente não consegue trazê-lo, nem que seja de forma remota. Não só ele, como outros jornalistas aí renomados que analisam o cenário político de forma mais isenta. Eu sou fã do Chico. Chico é um apresentador que quebrou uns paradigmas lá na Globo, né? Muito bom. Essa coisa mesmo dele finalmente, graças a Deus, é sexta-feira, em pleno jornal, na Globo é quebra de paradigma. Sim, sim. Outra coisa, ele tirou a camisa e a gravata e mostrou a camisa do Atlético Mineiro, quando foi campeão brasileiro também. Para 50 anos, né? Tem que entender, né? Tem que deixar 50 anos sem ganhar o título, pelo amor de Deus. Mas enfim. Justificado. Com certeza. Nogueira, no mais, agradecer de novo a Priscila pela participação, agradecer a todos os ouvintes, e amanhã a gente volta a partir das 7, se Deus quiser. Vamos receber aqui o Dr. Arthur Souza, que é o responsável pelo Hospital Ferreira Machado, vice-presidente da Fundação Municipal de Saúde. Vamos falar sobre a estrutura do hospital, sobre esse novo momento de pandemia, enfim. Amanhã, a partir das 7, estaremos recebendo o Dr. Arthur, que já participou com a gente 2 vezes por videoconferência e agora vai estar aqui presencialmente. Muito bom. Bom, 9 horas e 5 minutos. A você também de casa, você que nos acompanha, muito obrigado. Tanto pelo rádio quanto pela internet, podcast, muito obrigado. Amanhã de volta no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. E Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, agora lançando aí a Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinação, para você manter a saúde sua e da sua família em dia. 9 e 6 em Campos.